que a gente vai pegar todos os dados de todo mundo e deixar dentro de uma base de dados. Você acabou de mostrar na prática um exemplo, tá, que confirma vários estudos hoje mostrando que as empresas que usam People Analytics têm uma vantagem competitiva. Eles fizeram um mega estudo com uma empresa para identificar quais eram os principais fatores que afetavam performance. E o principal foi comunicação. Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas à 5ª temporada do podcast Brothers and Founders. Esse é o podcast da Talent Academy, uma startup fundada por mim e pelo meu sócio aqui e irmão, Maurício Vetti. E juntos a gente apresenta esse podcast já faz algum tempo e sempre ao lado dos melhores especialistas, né, para falar dos temas ligados ao universo do RH, cultura e pessoas. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é People Analytics, né? A gente está falando de um tema que, na verdade, está crescendo muito no mundo corporativo e essa área busca aplicar técnicas da análise de dados para entender e melhorar a performance e bem-estar dos colaboradores. E, para falar desse assunto, o nosso convidado de hoje é o Leandro Machello. Ele é formado em administração pela USP, aqui em São Paulo, e tem muita experiência na construção de times de cultura e tecnologia desde o dia zero, com foco em alta performance. Atualmente, o Leandro é Head de People e Culture, né? Pessoas e Cultura, na Destacha, que é uma fintech também do Cubo, assim como a Talent Academy. Mas, assim, antes da Destacha, né, Leandro, perdão, você já passou por muitas empresas, grandes, pequenas, de tecnologia, de outras áreas, consultorias. Eu vou deixar você também se apresentar e contar da sua experiência e como você entrou nesse mundo de People Analytics. Mas antes, queria te agradecer. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. E a palavra é sua. Boa. Obrigado, gente, também pelo convite. Prazer estar aqui. Sou fã da Talent. Já conhecia vocês, a gente até se descobriu um tempinho atrás, né? Bom, minha carreira não é tão óbvia, mas eu comecei vamos dizer assim, o embrião do meu People Analytics foi quando eu comecei a fazer estágio na Raizen, então eu era estagiário de BI. Então eu tinha muito que fazer análise preditiva de dados de combustível, de etanol, enfim, era algo bem focado na análise de dados de mercado mesmo. Então comecei a me envolver com isso desde a época de estágio, depois passei por Ernst Young, enfim, outras empresas, continuando com essa parte de dados, até chegar na Culture Rocks, que eu acho que foi onde eu juntei a parte de analytics com people, né? Na Culture a gente fazia muita análise para os nossos clientes e até análises internas voltados para a parte de people, principalmente a avaliação de desempenho, toda a parte de pesquisa de clima, enfim, isso era muito bacana. E depois fui traçando outros caminhos, trabalhei na SpinPay, enfim, toda a parte de people, acabei construindo a área de people lá, passei pelo Nubank e hoje estou na Destacha. Então, sempre em volta dos temas de people, né? E a Analytics sempre anda junto com isso, por muita parte de tecnologia, né? Então, acho que é um pouquinho não, disso. Né? Porque a gente sabe que tem empresas que estão só exato. agora começando a falar de People Analytics. Exato. Mas sim, eu acho que é um ponto importante, porque você trabalhou em empresas já mais inovadoras também, né? Empresas de tecnologia, que desde o início do D0 já olha a área de People Analytics como uma parte central do RH da empresa, né? Exatamente, porque quando a gente chega nas startups, né, a gente já tem o time de tecnologia já rodando, né? O time de people nunca é o primeiro que vai ser na startup. Então, a gente já tem um time de tecnologia. Então, quando a gente entra com a parte de people, já com uma veia de tecnologia, né? A gente já começa desde o dia zero trabalhando com dados, né? Então, isso é bem legal, porque desde o início a gente já começa com isso, a gente já constrói as bases desde dos primeiros dias, né? Por exemplo, na Destacha, uma das primeiras coisas que a gente começou a fazer foi a base de dados das pessoas, né? Então, como que a gente vai pegar todos os dados de todo mundo e deixar dentro de uma base de dados, né? Por mais que a gente ainda não tenha grandes avaliações de desempenho, grandes pesquisas de clima, a gente já começou com a parte mesmo de dados das profissionais, de histórico das pessoas, né? Para a gente ter isso de uma certa forma organizada, com dados de admissão, contratação, etc. Para a gente, qualquer tipo de informação, por exemplo, crescimento da empresa em número de pessoas, desde o dia da fundação até hoje, enfim, a gente consiga ter esses dados de uma maneira fácil. E depois, quando você vai aperfeiçoando, vai criando avaliação de desempenho, clima, você já tem isso de uma maneira mais fácil de acessar, né? Então, fica bem mais fácil para construir. Leandro, primeiro, obrigado pela sua presença. É verdade que a gente se conheceu há 4 anos, né? A gente Exatamente. Se ligou agora quando você chegou aqui, que a gente já se conhecia há bastante tempo. Mas, realmente, essa jornada do People Analytics
é uma jornada relativamente nova, né? Porque a gente viu uma revolução na parte de dados, de analytics das empresas, né? De Big Data, a parte de marketing, né? Analytics dentro da área de marketing, de vendas, isso já há um bom tempo, mas na área de RH é relativamente novo, né? Como que você vê essa jornada de transformação do RH com o uso de dados para tomar decisões melhores sobre pessoas e cultura? Legal. Eu vejo muito que, a partir do momento que a gente começou com esse boom de tecnologia, né, começaram a surgir as HR Techs também, né? Então, eu acho que começou a ter muito mais importância, muito mais relevância. Eu vejo que aquele RH tradicional, né, aquele RH mais operacional, já foi ficando para trás, né? E hoje a gente tem muito mais a parte estratégica do RH, do desenvolvimento das pessoas. A gente tem RHs que realmente focam no desenvolvimento, em como as pessoas realmente podem ter o melhor trabalho da vida ali, como elas podem dar o seu melhor, né? Então eu vejo muito que essa parte de inovação começa desde o início, né? Quando a gente pega a parte do Employee Life Cycle, desde o início mesmo, na parte de recrutamento, a gente já tem os ATS, né? Então, como é que a gente consegue contratar com mais foco, contratar realmente com fit cultural maior? Então, a gente já consegue ter até o banco de talentos já é algo que tem todos os dados que a gente precisa, né? Então, a gente vê em cada parte da jornada do colaborador essa parte de inovação e tecnologia, né? Então, desde a atração, a parte de onboarding, de desenvolvimento, parte de total rewards, quando a gente fala de salários, etc., até a parte do offboarding mesmo, né? Então, essas HR Techs vêm muito nessa pegada de tecnologia com a parte de People Analytics em toda a etapa de jornada do colaborador. Ou seja, você começou a ver a jornada do colaborador de forma integrada, né? Exato. Porque antes eram várias caixinhas separadas, né? Tinha uma caixinha de seleção, tinha a caixinha de treinamento e desenvolvimento, tinha a parte de cultura, de experiência, e agora as empresas estão começando a sacar que tá tudo ligado, né? E é importante que as coisas estejam ligadas, né? Exatamente, exatamente. E eu vejo muito também a parte de... Antes você tinha uma empresa ou um software para fazer cada uma das etapas, né? Hoje você já tem grandes softwares que fazem tudo, né? Então, desde o começo até o final, toda essa parte de gestão. Então, é muito bacana que a gente começa a ver como os dados podem ajudar a gente, né? Então, eu vejo que as empresas vão ficando mais maduras nesse sentido, de como eu vou utilizar esse dado de uma maneira estratégica, né? Depois de uma avaliação de desempenho, por exemplo, qual time que foi melhor, quem foram as melhores pessoas, quais são os modelos aqui para a gente seguir. Você consegue ter decisões muito mais estratégicas para você conseguir realmente o desenvolvimento de todo mundo, né? Uma coisa engraçada que na Destacho a gente estava vendo na nosso ATS que a gente usa, a parte de inscrição de pessoas, né? A gente descobriu que não sei por que razão, quarta-feira é o dia que todo mundo se inscreve nas vagas. Então a gente começou a publicar as vagas na terça-feira. Então a gente publicava na terça, na quarta-feira tinha um boom de pessoas, e aí a gente começou a ver que a maioria das vagas, toda quarta-feira sempre tem boom de inscrição de candidatos. Não sei qual é o comportamento da galera para se candidatar na quarta-feira. Mas isso vai criando as estratégias para você ter uma eficácia melhor, né? O dia de post que você faz no LinkedIn, que você começa a ver quantas pessoas que você está atingindo, quais os dias que as pessoas acessam mais. Então, isso é legal que vai te ajudando para você melhorar esses resultados, né? E desde o início, né? Então, isso é bem bacana. E olha que legal, Leandro, você acabou de mostrar na prática um exemplo, tá? Que confirma vários estudos hoje mostrando que as empresas que usam People Analytics têm uma vantagem competitiva, né? Porque conseguem tomar melhores decisões, mais acertadas, mais eficientes e melhorar também a performance dos colaboradores. Quer dizer, no seu caso, você está falando aí do recrutamento, mas você mostrou na prática como você ganha, se você sabe que terça-feira é o melhor dia para postar uma vaga, porque quarta vai ter mais inscrição, você já está na frente de concorrentes que, por exemplo, ou outras empresas que não estão olhando para isso, que não têm a menor ideia que dia, né, que tem mais, porque não tem acesso aos dados e não sabe que dia que vai ter mais gente aplicando para aquela vaga. Exato, exato. E é muito legal isso, porque quando você começa a realmente utilizar essas plataformas, né, e eu sou fã de plataforma porque essas pessoas já sabem como que faz a melhor forma, né, então, a gente não precisa reinventar a roda, vamos utilizar o que já funciona. Então, por exemplo, quando a gente começou a ver essa parte de melhores práticas de recrutamento, até mesmo onde que eu vou postar, né? Eu vou postar no LinkedIn, eu vou postar no Indeed, eu vou postar em qual meio eu vou postar, qual meio de comunicação que eu vou colocar. E a gente começa a ver em todas as vagas que a gente tem, da onde estão vindo os melhores candidatos, né? Então a gente consegue também direcionar isso de uma certa forma, pra gente acertar mais, né? Uma coisa que eu gosto muito é a parte até de fit cultural, né? Quando a gente faz dentro do próprio ATS, a parte de teste de cultura, né, com todos os membros da empresa, e aí o candidato faz esse teste também, a gente tem um match entre o candidato e a empresa, né? Então
Então a parte de cultura já fica mais alinhada antes mesmo de você começar a fazer as entrevistas, né? Então a chance de você ter um acerto na parte de cultura, no alinhamento até de expectativa e comportamento já começa a melhorar bastante. Então você gasta menos tempo para ter um resultado melhor, né? Isso é muito bacana. Ou seja, você tem que sempre estar amarrando a parte de analytics, de dados, com algum resultado claro, né? Você Exato. tem que ou reduzir o turnover, ou melhorar a performance, ou melhorar o engajamento. Então, ter um objetivo claro é muito importante para você saber como medir isso, né? Exatamente, exatamente. Eu vejo que, assim, a gente vai fazer uma avaliação de desempenho, logicamente, para entender o desempenho de todo mundo. Ok, mas o que você vai fazer depois da avaliação de desempenho? Né? Você vai ter todos os resultados da avaliação. E pode vir, pode ser um simples planilhão de Excel ali com todos os resultados e as notas das pessoas. Mas você entender quais os times que estão performando melhor, o que esses times estão fazendo de diferença, o que o líder dessas pessoas está fazendo de diferença, né? Você consegue entender como que você pode replicar isso para os outros times, né? E até mesmo quando a gente fala de pesquisa de clima, que todo mundo fala, nossa, é muito qualitativo, né? As pessoas vão só simplesmente ele falar o que não tem funcionado, o que tem funcionado. Hoje a gente tem algumas plataformas que, na pesquisa de clima, ela já consegue segmentar alguns pilares, né? Então, como que está o pilar? Qual é a nota de comunicação interna? Qual a nota de alinhamento entre líder e liderado? Qual é a nota de clareza das metas, né? Então, você começa a ter isso estratificado por time, e aí você consegue ter uma visão de um panorama geral. Nossa, isso aqui, eu estou tendo uma nota pior. Uma vez eu lembro que eu estava na SpinPay, a gente tinha um time que era uma nota bem baixa de alinhamento entre líder e liderado. Falei, caramba, né? O que está acontecendo nesse time para essa nota estar tão baixa, né? E aí eu fui começar a investigar, entender mais o que estava acontecendo naquele time, e eu descobri que eles não estavam fazendo one-on-ones. Então todos os outros times estavam fazendo one-on-ones, então tinha aquele alinhamento entre líder e liderado, e para aquele time as one-on-ones realmente não estavam funcionando, bem pouquinho. E aí eu fiz um trabalho realmente de, gente, vamos fazer mais um one-on-ones, né? Então teve todo aquele trabalho de engajamento. Eu marcava na agenda da galera, falava, esse dia vocês vão fazer um one-on-one. Logicamente não entrava junto, mas eu dava todo o direcionamento, né? E aí foi uma questão gradual da nota começar a aumentar, né? Então eu vejo muito que tanto a parte qualitativa quanto a parte quantitativa a gente consegue, de certa forma, medir, consegue melhorar, né? Principalmente, eu gosto muito de como a pesquisa de clima, principalmente a pesquisa de clima falando nesse sentido, como ela mostra o que as pessoas estão achando do trabalho delas na empresa, né? E como a gente consegue trazer isso para vamos dizer assim, um valor numérico para a gente conseguir comparar com os outros times e tirar as melhores práticas para colocar ali, né? Então, essa história me lembrou muito de um curso que eu fiz de People Analytics no MIT em 2019. E eles fizeram um mega estudo com uma empresa para identificar quais eram os principais fatores que afetavam performance. Uhum. E o principal foi comunicação. Uhum. Eles viram que as pessoas que se comunicavam mais, eles até mediam a frequência com que as pessoas se comunicavam umas com as outras, as unidades, os times que se comunicavam mais tinham melhor performance. Sim. Que é exatamente o que você falou, porque você compartilha mais informação, você tira dúvidas, você aprende, você se desenvolve. Exato. Então, que legal que vocês identificaram que as pessoas não estavam fazendo one-on-one. Ou seja, as pessoas não estavam se comunicando e não estavam se desenvolvendo nesse processo, né? Exatamente. Eu sou fã da cultura Netflix de transparência, né? Então, cara, eu acho que assim, transparência numa empresa é fundamental, porque todo mundo tá no mesmo barco. Se tiver um furo no barco, todo mundo precisa saber onde está esse furo e todo mundo vai se ajudar ali para tampar esse furo, né? Se fica ali com uma pessoa, ninguém tá sabendo, o barco vai afundando e depois afunda todo mundo junto. Então, eu gosto muito dessa parte de transparência, porque você começa a comunicar as metas de uma maneira mais eficaz, seja se você usa OKRs ou qualquer outro tipo de metrificação. Se você comunica isso para o time, todo mundo consegue ver em que estágio que a gente está das metas, você começa a fazer um acompanhamento das metas, você tem aquela reunião de one-on-one com o líder e o liderado, para ter essa comunicação mais eficaz, essa proximidade mesmo das pessoas, né? E, a questão de feedback também, né? Eu sou fã de feedback, eu gosto muito da parte de feedbacks e os elogios públicos, né? Eu acho que o elogio tem que ser público mesmo, para todo mundo ver. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a, querendo ou não, moldar o comportamento para uma maneira positiva, né? Poxa, você fez alguma coisa ali que não foi legal para outra pessoa, se aquela pessoa vier te falar isso, você vai entender, você vai se adaptar ali para conseguir melhorar até o clima da empresa, né? Então, você ter todas essas, vamos dizer assim, esses momentos de comunicação, né? Seja desde a parte do alinhamento das metas até o comportamento ali diário, a gente consegue
que tá tudo ficando tudo muito claro, o que a gente precisa fazer para melhorar e para atingir os resultados, né? Então, acho que acaba sendo um ciclo ali. Exato. E a comunicação é um dos fatores, eu acho, principais aí para a gente ter um clima bom e uma performance bacana, né? Em qualquer esfera da vida, né? A gente Exatamente. Tá falando. Pessoal e profissional, né? Não tem jeito. Agora, um ponto, né, que eu queria trazer, que assim, a gente está falando muito da nossa experiência nesse universo de startups, empresas de tecnologia, que também é a sua experiência, né, mais recente. Exato. Agora, empresas mais tradicionais, a gente sabe que é mais difícil, Sim. né? Acho que essa mentalidade mesmo que a gente está falando, seja dos one-on-one, seja de feedback, seja de transparência. É claro que existe a intenção, mas ainda assim a gente sabe, são empresas diferentes, né? Que nasceram em outro momento, que tem milhares, às vezes, de pessoas dentro da empresa. Então, eu vejo, até queria trazer isso para a discussão, que essa área de People Analytics no mundo corporativo mais tradicional está caminhando junto com a transformação digital que as empresas estão passando, né? Então, a gente está, assim, falando de uma área nova, né? E uma forma de trabalhar nova, que é ouvir as pessoas, trazer dados sobre as pessoas, que não é natural isso, né? Numa empresa mais tradicional. E você já passou por empresas tradicionais, como você falou lá no começo da sua carreira, e provavelmente era bem diferente, né? Era bem diferente. E, assim, eu acho engraçado que era muito diferente, mas o meu primeiro chefe era um cara que fazia o one-on-ones. Naquela época, em 2016, acho que eu nem sabia o que era o one-on-one, mas eu simplesmente ia num almoço mensal com ele e a gente fazia um alinhamento de carreira mesmo, e até de vida. Ele queria saber como é que tava minha vida pessoal e etc. Eu achava aquilo fantástico, né? E é algo que eu faço até hoje com os meus liderados, que eu acho que, pra mim, o one-on-one é um baita alinhamento, é um baita momento de realmente você estreitar os laços, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas eu vejo que nas empresas tradicionais, muito se tem daquela aversão de, nossa, mais uma ferramenta, mais um step que eu vou ter que fazer aqui, mais um dia na minha agenda que eu vou ter que parar para fazer alguma coisa, né? Mas eu vejo mais planilhas, mais dados, mais né? dados, e agora? Mais uma coisa para eu fazer. Mas eu vejo muito que hoje ganha-se muito espaço, porque sabe muito bem do benefício que traz isso, né? Para o colaborador e para o líder e para a empresa como um todo, né? Então, a gente começar a entender como que a gente pode tornar esse ambiente melhor, escutando mais as pessoas que estão nesse ambiente, né? Entendendo as melhores práticas de performance, como que eu consigo entender quais são os times que eu preciso realmente focar, né? Então, eu acho que as empresas hoje estão começando a perceber que usando essa parte de People Analytics, eu não preciso mexer na empresa inteira como um todo. Eu consigo exatamente ir nos pontos que eu preciso melhorar, sejam os times que estão performando mal, ou sejam os times que estão se comunicando mal de alguma forma. Eu não consigo fazer planos globais para a empresa, né? Eu consigo atuar em pontos menores. E isso não dá aquele trabalhão todo de uma empresa de 50 mil funcionários ter que implementar algo específico para a empresa inteira, né? Exato. Acho que o segredo está justamente em usar os dados no dia a dia, como parte do dia a dia. Exato. Não é aquela iniciativa que tem que parar a empresa inteira durante um mês para responder um monte de avaliação de desempenho, que depois vai levar para um comitê, que vai ver quem vai ser promovido, quem vai ser demitido. Exato. Não, é algo do dia a dia, que é para one-on-one, para feedback, para fazer ações pontuais. Você viu que naquele time está com um problema localizado, vamos fazer uma ação focando naquele time. Então, eu acho que o segredo está justamente em trazer dados para o dia a dia que não vão criar mais trabalho para as pessoas, que vão fazer parte do dia a dia delas, que elas já usam no dia a dia, né? Exato, e eu acho que daí entra muito essa questão das coisas contínuas, né? Eu gosto muito dessa parte de... A gente não vai ter ciclo de feedback para você parar uma vez ao mês para você dar feedback para alguém. Pô, se tiver que fazer isso, você não vai lembrar o dia que alguém fez alguma coisa que você não gostou, né? Então, tem que ser na hora, né? Exatamente, as coisas têm que ser contínuas, né? Então, o feedback tem que ser contínuo. Aconteceu alguma coisa, já entende com aquela pessoa, já dá um feedback, um elogio. Na hora também, qualquer coisa que aconteceu, já dá um elogio. A parte de pesquisa de clima também, eu vejo muito hoje que não é mais aquela pesquisa de clima, vai fazer semanal, vai fazer mensal. Ela está sempre aberta. Quando você quiser responder, ela vai estar ali. E hoje tem softwares que realmente, se você responder ela 5 vezes no dia, vão ser perguntas diferentes 5 vezes no dia, né? Então tem muito essa questão do contínuo. E isso entra no fluxo da galera, né? Eu lembro que quando a gente começou ali na Spin, eu colocava lembrete. Mas não era que ninguém tinha que entrar naquela reunião e fazer a parte eu sei que agora 5 da tarde, na sexta, eu tenho que mandar um feedback. Era um lembrete. Então a pessoa olhava ali, putz,
eu não mandei um feedback. Nossa, mas eu preciso mandar. Então, acabava criando um ciclo mesmo de feedbacks, de elogios, e essa parte de alinhamento constante, né? Então, você acabava, nossa, one-on-one, nossa, eu tenho que fazer a minha one-on-one. Então, já tem vai incentivos no dia a dia para a pessoa Exato. lembrar de fazer aquilo, né? Exatamente. A gente também tem uma cultura muito focada em one-on-one, em feedback, mas a gente repara isso, que quando é algo que é natural do dia a dia, um canal que as pessoas já estão acostumadas a escrever, divulgar, o negócio flui muito rápido, muito natural. Agora, se tem que criar um processo específico para rolar aquilo, daí já não flui tão bem. Exato. Né? Então, Inclusive, a gente criou recentemente um canal, a gente usa uma ferramenta de comunicação interna no Slack, e a gente tem vários canais de vários assuntos diferentes, times, áreas diferentes. E tem um canal que a gente criou só de reconhecimento. Para toda vez que alguém quiser fazer um elogio, como você falou, e elogio realmente tem que ser público, né? Exato. Um feedback construtivo, um ponto de atenção, algo assim, sempre particular, a gente sempre fala. Agora, a gente tem um espaço público para quando a gente quer elogiar alguém. E faz muita diferença, porque as pessoas se sentem valorizadas, se sentem reconhecidas, né? E isso geralmente é uma coisa tão simples, né? Exatamente. Alguém fez um bom trabalho e você quer naquele dia teve alguma postura muito legal, ou enfim, algo que você queira falar de bom do outro, só de você fazer isso já muda completamente o dia da pessoa, a cultura da empresa, né? E vai muito mais para esse círculo positivo, virtuoso, do que um círculo que a gente sabe que às vezes acaba em algumas organizações negativos, né? Exato, eu acho que você acaba criando realmente o comportamento de a pessoa vê o outro sendo elogiado, já puxa para outro dar um elogio, daí a pessoa começa a criar esse comportamento mesmo, né? Então isso eu acho que é muito legal, você criar esse tipo de cultura, né? É algo que vai ficando natural, é algo que realmente você não vai ser forçado a fazer, né? Putz, agora eu tenho que mandar um elogio. Não, já todo mundo começa a entrar na rotina, né? Sim. Então é muito mais fácil, é super gostoso. E sabe o que eu queria perguntar também? Tanto na sua hoje, né? Na empresa que você está hoje, quanto em outras, quais são os principais indicadores que vocês olham quando a gente fala de cultura? Legal. O que eu vejo hoje é que, assim, a gente tem grandes temas, né? E para alguns a gente tem alguns indicadores. Então, quando a gente fala de pesquisa de clima, por exemplo, um é o NPS, né? Que realmente é o quanto que o pessoal está comprado ali na empresa, que está realmente vendendo a empresa para os outros, né? Acho que esse é um grande indicador que a gente tem em pesquisas de clima. O que eu avalio muito também dentro é a parte de comunicação interna. Então, como que o pessoal está se comunicando, né? Eu acho que esse pilar, quando a gente faz uma pesquisa de clima, é super importante. O alinhamento de líder e liderado e se as metas estão claras para as pessoas, né? Eu acho que esse é um indicador que é muito significativo. Porque se não tiver claro, a gente vai ter problema de entrega, a gente vai ter problema de performance. Então, principalmente esses dois de comunicação, eu uso bastante, eu acho que é super importante, que é o alinhamento das metas. Turnover, eu acho que esse já é super batido, né? Mas é super importante a gente entender o turnover e ainda mais por área. Se a gente tem áreas que tem um turnover excessivo, pode ser algum problema de liderança, algum problema de comunicação, então é legal a gente avaliar isso um pouco mais a fundo. E a parte de recrutamento, né? Como eu falei, a gente começa a descobrir qual o melhor canal de atração, qual o melhor dia para se postar uma vaga, enfim. Eu acho que isso é muito importante e que a gente começou a ver, e isso é muito importante, são os dias de espera para feedback. Então, há quantos dias que aquela vaga está sem receber? A gente não mandou feedback para os candidatos. Por quê? Porque candidato ficar sem feedback em vaga é péssimo, né? Então, a gente sempre mede muito assim, 100% dos candidatos tem que receber feedback. Então, independente se teve um congelamento da vaga, teve alguma mudança de estratégia, todo mundo tem que receber. Então, isso é o que a gente sempre bate para nunca, se tá menos que 100%, a gente tá errando. Então, isso realmente tem que existir. E, lógico, a parte de performance, né? Eu acho que conforme você for evoluindo na parte de avaliação de performance, é sempre importante você entender a performance individual, né, e dos times, para ver se a gente tem algum time mais problemático e o time que é o melhor ali, que é o role model, para a gente realmente aplicar aqueles comportamentos nos outros, né? Enfim, falei um monte aqui de indicador. Eu tenho uma pergunta que tem a ver com o papel do People Analytics para empoderar o RH a ser mais protagonista, ter um papel mais importante dentro da empresa. Sim. Porque quando a gente está trazendo dados sobre coisas que impactam as principais variáveis do negócio, de performance, de cultura, de turnover, e mostra isso para a liderança, para o CEO, para o CFO, muda completamente a conversa, né? Exato. Uma coisa é a gente falar, vamos fazer ações XYZ, mas sem trazer dados, perde muita força. Agora, quando você traz analytics, sobe
bem na pauta do CEO, né? Exatamente. E eu acho que é legal, ainda mais essa parte de People Analytics, porque quando a gente falava de People mais antigamente, todo mundo via uma coisa muito qualitativa, né? Então, um pouco numérico. Porque às vezes a gente trabalha com motivação, com coisas nesse sentido que são mais qualitativas. Então, quando a gente traz a parte de People Analytics, a gente mostra ali, nos números mesmos, o impacto que a gente está causando ali, né? Então, é mais fácil, né? Fica mais tranquilo para você conseguir mostrar o que a gente está causando dentro da empresa, né? Então, eu acho que isso é um super aliado, até mesmo para a liderança, né? E para as lideranças comprarem a ideia, né? Porque eu acho que a gente não consegue ter o engajamento da empresa inteira se a liderança não compra aquilo. Não adianta eu falar, pessoal, usem o Slack sempre para mandar algum tipo de novidade, etc. E a liderança, não tá ligando para isso. Então, a gente não tem um exemplo, né? Então, eu acho que é muito legal que o People Analytics consegue vender essa ideia de alguma forma, né? Exato. Agora, tem um ponto que eu vou trazer uma polêmica aqui, tá, gente? Que é o seguinte. O RH tradicional, você é administrador, você estudou na USP, deve ter tido muita aula de estatística. Mas o RH tradicional, né? E a gente tá falando de muita gente que veio da psicologia, não tem essa formação. Sim. Então, não tem essa mesma experiência, conhecimento, né? Ou às vezes até habilidade analítica, né? Para olhar para dados, tem medo. Então, como é que, na sua experiência, agora que você está há tantos anos já no RH também, você vê esse povo, que não está acostumado a olhar para número, olhar para dado, começar a usar isso no dia a dia? Legal. Eu acho que a questão hoje, assim, quando a gente pega algumas ferramentas, né, eu não vou trabalhar, de certa forma, os números, né, não vou criar, lógico, eu posso fazer isso, né, criar uma planilhona ali no Excel e começar a fazer um monte de cálculos correlação, ali. Fazer correlação, um monte predição. de coisa. Não precisa entrar nessas questões, né. Mas quando a gente tem as próprias plataformas que já calculam e já fazem esses cálculos pra gente, né. Então, inclusive a nossa, tá? Talent Academy faz pronto. isso. Não é muito mais fácil, né, então você vai simplesmente setar com a empresa que você está contratando, a plataforma que você vai usar, você vai mostrar para eles o que você quer de resultado, né? E os dados já saem prontos ali. Então, é muito mais você setar o goal que você quer ali e pronto. Você não precisa fazer milhões de cálculos, regressões e análises multivariadas para chegar num resultado, né? Então, hoje em dia, né, com as HR Techs ficou muito mais fácil a gente trabalhar com People não é mais fácil, né? Mas ficou menos complexo a gente trabalhar com a parte de People Analytics, né? É só não ter medo de experimentar, né? Exatamente, E exatamente. E ter uma área treinar, específica disso, né? Eu acho que isso é super importante. e aprender a usar a ferramenta, né? Porque a gente está Exato. dando uma ferramenta poderosíssima. Você tem que treinar a pessoa para saber usar aquela ferramenta no dia a dia, né? Exatamente. Eu acho que conforme você vai usando também, né? Você vai tendo, pensando cada vez mais em insights diferentes. Nossa, eu tenho esses dados aqui, então vou conseguir fazer análises diferentes. Era legal, no Nubank tinha uma parte de base de dados muito ampla. Então, você baixava aqueles dados ali de uma maneira crua, né? E você podia fazer a análise que você quisesse ali. Então, isso é muito legal. Essa parte de você criar, isso era muito legal no Nubank, que eles tinham muito a source of truth, né? Então, eles criavam documentos que eram base de dados para people, e você baixava aqueles documentos e conseguia fazer o que você quisesse, qualquer tipo de análise, né? Então, por exemplo, quando eu entrei na Destacha, eu quis criar a source of truth da Destacha para people, né? Com todos os dados que eu poderia ter para fazer análises, né? Tudo bem que aí é um pouquinho mais de você baixar e começar a pensar nos insights, né? Mas eu acho que conforme você vai evoluindo, uma pesquisa também, você vai vendo quais são os melhores indicadores aqui que eu posso calcular, você vai construindo isso, né? Então, mesmo que seja um embrião, mesmo que seja simples, né? O resultado já é muito bacana, né? Eu lembro, porque não é a primeira vez, tá, que a gente faz um episódio de People Analytics. Há uns 2 anos a gente entrevistou o Head de People Analytics lá do iFood. Legal. Que também estava super no começo, né, dessa área, falando de People Analytics nas empresas e tal. Isso foi em 2020. E ele trouxe uma sugestão que até hoje eu me lembro, né, e não esqueço, que é, se você está começando a olhar para dados, começando a construir sua área de People Analytics, o primeiro passo é saber quais perguntas você quer responder. Exato. Né? E isso qualquer pessoa, seja psicólogo, seja estatístico, seja quem for, sabe. Então, o que eu quero responder? Qual é a minha taxa de turnover? Né? Ou em que momento da jornada do meu colaborador as pessoas estão menos felizes, menos satisfeitas? Se você tem as perguntas certas, depois você vai atrás da ferramenta, vai atrás da solução que vai te ajudar a encontrar aquelas informações, aqueles dados. Exato. Né? Mas o primeiro passo é você saber o que você quer responder, né?
Exatamente, faz todo sentido, né? Porque não adianta eu ter a base de dados ali magnífica, cheia de dados, e eu falo, ok, o que eu faço com isso agora, né? Eu vou responder o quê? Tem tantas coisas que você pode tirar dali, né? Então até faz muito mais sentido você já ter a pergunta para você ir atrás do dado certo, né? Porque hoje em dia dado também é uma coisa que a gente tem em todo lugar e tem demais, né? E assusta, Então, né? Exatamente, E exatamente. o dado pelo dado não traz nenhuma Nada, informação, né? não Você traz. precisa saber exatamente o que você quer extrair daquele dado. Exatamente. E além disso, eu acho que tem uma parte muito importante que é transformar tudo que você tem de insights em planos de ação e recomendações e ter pessoas dentro da empresa que vão multiplicar isso, vão replicar esse conhecimento, que vão continuar a mudança. Não pode virar uma área que fica isolada lá, né, que gera um monte de informação, análise e isso não leva a nada. Tem que, de alguma forma, transmitir isso para toda a organização, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa legal que tem em relação a isso, né? Quando a gente faz pesquisa de clima, às vezes surgem ideias de projetos. Então, alguém manda na pesquisa de clima ali, nossa, eu acho que a gente deveria ter uma iniciativa X. E aí a área de people, né, como uma área que vai entender como melhorar a experiência do colaborador, né, vai tornar esse projeto realidade. Então, eu gosto bastante de pesquisa de clima, né, eu já falei várias vezes daqui. Mas eu vejo que a pesquisa de clima, ela traz muitos insights que às vezes o próprio RH não pensou por estar ali na rotina, né, que os colaboradores estão sentindo falta, que é uma melhoria que pode ser pequena para a empresa, mas gigantesca para os colaboradores, e a gente traz isso em forma de projeto, né? Pode ser uma trilha de carreira específica, um treinamento específico que o pessoal queira ter, né? Às vezes até a galera tá sentindo falta de um treinamento de feedback. O RH às vezes não se atentou a isso, e às vezes vem na pesquisa de clima, né? E aí surge essa questão, né? É um dado, mas aí você já tem uma iniciativa, né? E aí com certeza ele vai melhorar alguma coisa. E às vezes não é nem só dentro do RH. Tem um cliente nosso que contou que a gente tem uma ferramenta de pesquisa também, que é o Radar, e dentro do Radar saiu um insight tão grandioso que virou um projeto nessa empresa, que é uma Agritech, que foi feito por uma consultoria estratégica, enfim, virou um negócio enorme lá dentro, tudo a partir de uma pesquisa de clima. Então, às vezes pode ir para um caminho ligado à área de negócio, à área de estratégia, enfim. Um produto novo, uma coisa novo. Assim, né? Exato. E daí o segredo tá como cascatear essa informação para empoderar as pessoas, para as pessoas implementar essas ações, né? Porque se fica só lá no topo, na diretoria, no C-level, aí deixa de implementar um monte de coisas. Exato. Então, acho que a empresa tem que pensar numa estrutura que empodere as pessoas para pegar essas informações, pode ser BP, pode ser área de RH, pode ser os líderes, e já pensarem no plano de ação. Gente, olha, tá saindo essa informação. Vou dar um exemplo também. Na pandemia, a gente viu que a gente rodou essa pesquisa com milhares de pessoas, e a gente viu que grupos diferentes eram completamente impactados, de forma completamente diferente. Então, por exemplo, mulheres mães foram muito mais impactadas pela pandemia, mulheres com filhos pequenos em casa, do que homens solteiros, né? Mas quando eles viram a pesquisa e viram esse dado, eles falaram, não, precisamos fazer uma ação focando nas mulheres com filhos pequenos. Sim. Então, esse tipo de informação que realmente você só vai descobrir se você rodar esse tipo de plataforma e usar isso no dia a dia para tomar decisões, né? Exatamente. Fazendo um paralelo que a gente estava falando de produtos novos, né? Eu lembro que algum tempo atrás a gente começou, na Spin a gente tinha feito isso, umas reuniões de brainstorming, né? Então, todo mundo entrava, tudo bem que a empresa era pequena na época, né? A gente tinha 40 pessoas mais ou menos, então a gente está falando de um cenário de empresas menores, né? Mas a gente fazia reunião de brainstorming e a ideia era que tivesse novas ideias de produto e todo mundo conversasse sobre isso. E aí a gente fazia um repositório para a gente realmente entender quais dessas ideias eram viáveis para a gente colocar em produção e etc. Tudo bem que a gente não tinha gente suficiente para colocar isso, então acabou ficando um repositório que a gente não foi muito para frente. Mas se você pensar em alguns cenários de empresas que são mais estruturadas e que têm realmente mais pessoas para tocar, é esse o cenário, né? Você dá a voz para todo mundo conseguir trazer essa inovação, né? E você traz isso para um repositório simples ali que você consegue colocar em prática, né? Às vezes alguém que está pensando só no produto ali na estratégia não tinha pensado nisso. E alguém que está vivendo ali no dia a dia da operação teve esse insight, né? Então é legal a gente fazer esse paralelo. Gente, o papo tá bom, mas nosso tempo está acabando, infelizmente, porque tinha muito o que falar ainda. Eu até queria falar um pouquinho mais das tendências, né? Como a gente pensa nas tendências futuras. Acho que eu vou deixar essa última pergunta para a gente fechar a nossa discussão, tá bom? Nessa área, né, de People Analytics, o que vocês olham, assim, como futuro, né? Ou como, não sei, talvez uma evolução ainda da área? Vocês já têm algum insight, algum palpite? Eu acho que hoje em dia, né, quando a gente fala de tendência, é muito mais análise preditiva, né? A gente conseguir antecipar
alguma ação, né? Então, a gente conseguir olhar, por exemplo, nossa, essa pessoa faz 2 avaliações que ela tá acontecendo alguma coisa que ela tá indo mal nas avaliações, né? Então, isso pode ocasionar numa demissão, isso pode ocasionar num pedido de desligamento, né? Então, antes de chegar nesses pontos, né, conseguir fazer algum plano de melhoria, alguma ação para melhorar isso, né? Então, eu vejo muito que os dados, a gente começa a ter algumas tendências, né? Então, a gente vê em alguma empresa que alguma tendência ela tá acontecendo, né? A gente consegue tomar alguma ação antes que isso aconteça, né? Então, eu começo a ver muito essa parte de análise preditiva como algo que vai começar a acontecer, principalmente com a avaliação de desempenho, né? A gente começar a entender o comportamento das pessoas, a avaliação e como que a gente pode reverter esse quadro de alguma forma. E o que eu vejo muito falar hoje, que eu estava até dando uma lida, é na parte de upskilling e reskilling, né? Eu gosto muito disso porque a parte, quando a gente fala de... eu tenho sempre a ideia, né? E na Ernst eles faziam muito bem isso, que era a parte de a gente entender realmente os skills das pessoas, né? Qual o skill que essa pessoa tem e entender qual a necessidade da empresa, né? Então, meio que a gente conseguir fazer um match entre um projeto que eu preciso de algum skill específico e juntar com o skill de alguém na empresa. Então, fazer esses projetos terem as pessoas certas, né? Eu acho que isso entra muito nessa parte de reskilling com alguém que está querendo conhecer alguma coisa nova para realmente melhorar em outra área, alguma coisa assim, né? Então, você ter esses dois, vamos dizer, essas duas lousas, né? Você tem uma lousa de projeto e uma lousa das pessoas que têm os skills necessários, né? Sim, fazer o deparo, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa bem legal. E isso é também uma das funcionalidades que a gente está trabalhando bastante, porque a Legal. gente gera justamente um mapa de competências de toda a empresa bom. que os nossos clientes usam para fazer matching com projetos e funções dentro da empresa. Isso é legal, né? Porque às vezes tem alguém que você nem imaginava que tinha um skill específico que você estava precisando ali dentro da empresa para atingir o resultado, né? Exato. Geralmente a resposta é dentro da empresa. Você não precisa, né, recrutar um monte de gente nova, sendo que às vezes tem alguém muito bom dentro da empresa que já faz aquilo. E mais uma tendência que eu acho que é muito importante destacar é a integração de toda a jornada do colaborador, né? Porque quando a gente está falando de dados, os dados têm que estar no mesmo lugar. Uhum. Não adianta você ter dado numa plataforma de recrutamento, na outra de performance e na outra de clima. Os dados não se conversam. Exato. Então, ter tudo na mesma plataforma e olhar a jornada completa do colaborador é uma tendência também muito importante. Sem dúvida. Não, sem dúvida. E acho que o primeiro passo aí para quem está entrando nesse mundo, como a gente falou, gente, é entender o que você quer descobrir, né? O que você quer melhorar. E a partir disso, eu acho que você vai aos poucos, né? Essa é a dica que eu deixo aqui para quem está começando, quem está ouvindo e está começando a trabalhar com People Analytics ou trazendo a área de People Analytics para o seu RH. Acho que, primeiro, não ter medo, como a gente falou, né? Com certeza. Não achar que é um bicho de 7 cabeças, que vai ter que fazer um monte de análise, predição. Deixa que isso, plataformas como a nossa, a gente resolve, né? E a experiência como um todo. Integrar essa jornada do início ao fim, desde o recrutamento, e não deixar ninguém sem resposta. Saber qual o dia que é o melhor dia para postar vaga. Até a saída final, o ciclo do final do colaborador na sua empresa. Também fazer uma entrevista de desligamento, ter dados, saber por que aconteceu, ter informação é essencial, né, gente? Com certeza, então, com certeza. Queria te agradecer muito, Leandro, pelo seu tempo, pelo papo. Acho que quem quiser conhecer mais aqui na própria Talent, a gente tem um kit que a gente vai disponibilizar para vocês o link. É um kit sobre People Analytics com vários materiais, porque a gente sabe que é um tema ainda novo para o RH. Para a gente que está nesse mundo, né, parece algo mais, não sei, normal, mas não é. Nem sempre é. Empresas mais tradicionais realmente estão começando, acho que, a ter uma área concreta, né? E olhando para esses dados. Então, acho que quem precisar de apoio, a gente tem muito material disponível. Contem com a gente. Obrigada. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado, prazer estar aqui. Abração, obrigado. E obrigada também, agradecimento aos nossos ouvintes, quem nos assiste também nas redes sociais e quem nos acompanha é Talent Academy BR, sempre o nosso nome aí nas redes. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Até mais.